Pessoas que realmente se transformaram em animais. Thomas Poets, também conhecido como o Homem-Bode, sempre quis se tornar um boi. Ele criou uma máquina de cabra funcional para se transformar em uma. Ele agora passa seus dias andando como uma cabra e comendo grama molhada. Um tigre. Ele era um veterano da Marinha que passou por 14 cirurgias para se parecer. Anver gastou centenas de milhares de dólares em suas cirurgias, incluindo implantes e muitas tatuagens faciais. Apesar da estranha aparência, ele ainda conseguiu manter seu trabalho diário como programador e levar uma vida normal. Um papagaio. E agora ele se tornou isso. Ele se tornou um cachorro.